Aleluia! 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 Eita, bênção grande demais! Aleluia! Eu vou botar para a coroa aqui, ó. Uhul! Aleluias! Glória a Deus, aleluia, né, irmãos? Bom demais, né? São 10 anos onde o Senhor tem feito grandes coisas no meio de nós. E com certeza, coisas maiores Ele fará. Amém? Quem pode trazer o púlpito aqui para mim, por favor? Um irmão forte e corajoso. Não pasme nem te espantes, porque o Senhor é contigo, por onde quer que andar. Ô, Marcião, Kelly, que bom tê-los aqui, viu? Uma honra, um privilégio. Aliás, esses 3 dias, gente, foi assim, o Senhor cada dia trouxe para nós um mimo. Ou seja, uma pessoa que, né, esteve conosco durante um tempo, nos ajudou a construir, colocou uns fundamentos, né, na casa e aí o Senhor trouxe para nos honrar, sou grato pela vida de cada um de vocês que estão aqui nesta noite, amém? Muito obrigado, viu, queridos? Bom, na sexta-feira eu comecei a falar e não consegui falar, eu só falei algumas coisas, e hoje eu quero ver se eu consigo falar alguma coisa, mas para eu falar alguma coisa, eu preciso de algumas pessoas que venham dar um embasamento naquilo que nós passamos durante esses 10 anos, cada um numa medida, cada um num tempo. O microfone sem fio eu estou procurando, está aqui. Então eu queria chamar o primeiro casal aqui, para que pudesse estar me ajudando, né, a construir essa história, desde o dia 3 de março de 2013, na sala da minha casa, dia 10 de março, na garagem da minha casa, e dia 17 de março de 2013, nós adentramos neste lugar, a qual nós estamos hoje, e sairemos daqui só quando Deus quiser, amém? Amém, queridos? Por favor, pastor Jonathan, pastora Grace. Mais forte, gente, é pro Senhor. Aleluia. Começou o pastor Jonathan e a pastora Grace. Hoje é o pastor Jonathan, a pastora Grace e mais, olha lá, Nicole. Amém? Graças e paz, queridos, amém? A Nicole tá chorando assim porque ela quer TT, então tá bravinha. Glória a Deus. Pra gente cantar é mais fácil, mas pra falar é embaçado, hein, gente? Não sei o que acontece, não. Todo mundo que pega o microfone treme, né? Ainda mais quando o pastor avisa, tipo, meia hora atrás, né? Mas glória a Deus. O pastor pediu pra eu compartilhar a respeito dos 10 anos que a gente tá aqui, né? Em 10 anos Deus fez muita coisa na minha vida, na vida da minha esposa também, que não era esposa. Nesses 10 anos eu me casei com essa linda mulher. Uma aplauda ao Senhor. Deus foi misericordioso comigo. Nesses 10 anos o Senhor também nos deu uma filha. Não dá mais tempo nos 10 anos de ter o próximo, mas para os 20, quem sabe, né? Daqui uns 10 anos tem mais uns 3 aí. Em nome de Jesus. Eita, misericórdia. O Senhor também nos abençoou com uma empresa também, glória a Deus por isso. E quando o Senhor... Na verdade, eu vou voltar um pouco antes do ministério aqui. Meu pai sempre comenta, né? A gente era de uma primeira igreja, aí ele abençoou eu fui para uma outra igreja, aí depois eles foram depois junto, né? Aí depois da primeira, eu fui para alguma outra, tudo, enfim. Eu sei que quando nós estávamos na última, eu já tinha no meu coração que o Senhor ia confiar algo a nós, para a nossa família, no caso para o meu pai. E eu falei, eu acho que o senhor lembra, né? Eu falei, pai, eu só estou esperando o Senhor, porque eu já sei, né? Eu já sabia aquilo que Deus tinha. E por mais que não fosse um desejo nosso, a gente nunca teve vontade, eu quero abrir uma igreja, eu quero ter um ministério glorioso.
Por mais que a gente nunca teve essa vontade, esse desejo, era um desejo do coração do Senhor. Amém? Então eu vejo que nesses 10 anos que nós estamos aqui, nós passamos por muitas lutas, muitas dificuldades também, mas o Senhor sempre supriu, o Senhor sempre esteve conosco. E o que eu sempre tive no meu coração é cumprir e ser fiel naquilo que o Senhor depositou nas nossas mãos. Então eu creio que o Senhor nos confiou algo, o Senhor nos confiou um povo. Então nosso chamado, nosso dever é ser fiel naquilo que Ele depositou nas nossas mãos. E é isso que nós temos tentado fazer, e com a misericórdia e a graça do Senhor. Amém, queridos? Glória a Deus, aplauda o Senhor. Aleluia. Com a misericórdia e a graça. Concordo com o Jonathan. Na verdade, ele falou um pouco do que eu já ia falar, que quando eu cheguei aqui eu namorava ele, então a gente casou nesse tempo, a gente teve uma filha. Mas eu vou só falar, resumir, né? Que nesses 10 anos, para mim, eu vejo como um crescimento, um amadurecimento. Crescer, todo mundo cresce, né? Criança, adolescente, adulto, mas amadurecer é diferente. E na minha vida, essa é a palavra nesses 10 anos. Eu vim para cá uma menina, hoje eu sou uma mulher, mas não só de idade. Espiritualmente, Deus fez muitas coisas na minha vida. Ele acrescentou muitas coisas na minha vida. E hoje eu sou quem eu sou, graças a Ele, graças a esse lugar, graças à família que o Senhor confiou nas nossas mãos, graças ao pastor. E é isso, amém. Aleluia. Pode descer. E a pastora também, né? Aleluia. Próximo casal, Rubens e Jamile. Chegaram aqui 2, hoje é 5. Ô, glória! Então, chegou 3. Não, chegou 3 e agora são 5. Aleluias. Glória a Deus. Amém. Olha eu aqui de novo. Bom, nesses 10 anos, quantas coisas foram vividas. Não só na minha vida pessoal, mas no ministério. Passei por muitas, como muitos aqui sabem, por muitas baixas, mas Deus foi suprindo todas as necessidades em todas as áreas. No meu casamento, glória a Jesus! Oh Deus, foram anos, irmãos. Por isso que eu falo, irmãs que ainda não têm seus maridos aqui, não percam a fé. Creiam no Senhor, que o Senhor Ele faz além do que a gente pode imaginar. Que você ora, Deus vai fazer muito mais, porque Deus fez isso comigo. Ele me deu além do que eu orei. E hoje eu me alegro por ter minha casa completa, de verdade, não só o corpo presente da pessoa, mas ele envolvido com a obra, ele amando a Jesus, ele sendo o sacerdote do lar. Então, para mim, esses 10 anos foi também de muito amadurecimento, de crescimento, mas principalmente, Deus me mostrou o quanto Ele me ama. E o quanto que mesmo com as minhas falhas, com os meus medos, com as minhas frustrações, com eu querendo largar tudo, Ele nunca me deixou sozinha. E a prova disso é que hoje eu posso falar que eu e minha casa servimos ao Senhor. Amém? Aleluia! Aleluia! Graças e paz, queridos. Boa noite. Direito de resposta. Não, brincadeira. Ela tá certa, tá? Glória a Deus. Amém. São muitas palavras, né, que vêm à mente de como definir
uma mudança radical de vida, né? Uma transformação, na verdade. Uma transformação radical de vida. E não tem outra palavra que não seja amor. Porque quando nós estamos perdidos no mundo, não necessariamente não frequentando igreja, tá? Porque eu estou desde o começo. Mas eu não sou desde o começo. Então eu frequentava, mas estava fora. E o que nunca me faltou, mesmo eu merecendo que faltasse, foi amor. Obviamente começando por ele, mas através dela, através da minha família, através dos meus pais. Então realmente o amor, ele é a base de tudo. Deus, ele não nos condena, ele não pesa a mão sobre nós, ele nos constrange com amor. É por isso que nós temos um Deus maravilhoso, perfeito, completo, e faltam palavras para descrever. Porque quando nós entendemos que o perdão dele está disponível, mesmo quando eu não o quero, é algo inimaginável, é algo que nós não faríamos muitas das vezes nem por quem nós amamos. O diabo, ele não está nem aí se a gente está 50% com Deus e 50% no mundo. O diabo não está nem aí se nós estamos 90% em Deus e 10% no mundo. Porque ele não liga se ele dividir a gente. Se ele nos dividir com Deus, ele não está nem aí, porque ele não tem amor. Mas Deus é amor. E por Deus ser amor, ele não quer 10% meu e seu. Ele não quer 99% meu e seu, ele quer tudo. E quando Deus pega o nosso tudo, não tem como não pular, não gritar, não se derramar por ele. Certa vez eu pedi para ele me levar, eu desisti da minha vida, eu desisti de mim mesmo. E ele me devolveu um motivo de viver, me mostrando o propósito de vida que ele sempre teve para mim. E o mínimo que eu posso fazer é devolver para ele a minha vida, para que ele faça o que ele quiser, onde ele quiser, como ele quiser. Porque de nada adianta você ter uma vida na qual você não sabe viver. Onde você busca por tanta coisa aí fora e no final você fala, mano, não é isso. Aí você parte para a próxima e você fala, não, também não é isso. Mas quando ele nos encontra, acabou. Nós nos tornamos amigos dele. É por isso que em Tiago 4,5 diz, se puder colocar aqui pra gente, Tiago 4,5, prometo que eu vou ser rápido, tá? O próximo casal não briga comigo, não. Em Tiago 4,5, nós aprendemos um pouco sobre a inimizade. Quando nós estamos longe de Deus, nós somos inimigos dele. Que diz assim, ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Põe no 6, por favor. Mas ele nos concede graça maior, por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Eu acho que eu confundi o versículo, mas tudo bem. Vamos no próximo, por favor. Deixa eu ver se é esse. Isso, é o 7, por favor. Bom, eu vou ler aqui. Pensais que em vão, diz a Escritura, o Espírito que ele faz habitar em nós tem intenso ciúme? Adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade no mundo é inimizade com Deus? Então eu era um inimigo de Deus, mas Deus não era o meu inimigo. É o 4, eu falei? A Nara colocou errado. Mas está perdoado, irmã. Deus te abençoe. Ele é a próxima? Então, beleza. Eu vou ficar aí. Então, eu era inimigo de Deus, mas Deus não era meu inimigo.
Então ele me constrangeu com o seu amor. Através de quem? Ele apareceu para mim em uma nuvem e falou, eu te amo. Não. Através da minha esposa, dos meus pais, dos meus pastores. Então, se tem uma palavra melhor a definir esses 10 anos de vida onde eu tenho sido e quero continuar sendo transformado radicalmente pelo Espírito Santo, a palavra é amor. Então eu agradeço a Deus em primeiro lugar, toda a glória e toda a honra é dele, e agradeço a minha família e a todos nós que estamos juntos e nos encontraremos na eternidade. Aleluia! Aleluia! É muito interessante que na medida que o pastor Jonathan, né, essa falava, e a Graça, a pastora Graça falava, e os meus filhos agora, a Jamile e o Rubens, me veio uma viagem que nós fizemos, lembra, amor? Na semana que a gente estava para começar a igreja, aí nós fomos visitar o nosso filho Charles, que estava lá em Ribeirão Preto. E aí na viagem daqui para Ribeirão Preto é em torno de 400 quilômetros. E na viagem nós fomos conversando sobre, né, como seria a igreja, como nós vamos fazer com a igreja. Não vou pular a parte que a Jamile estava grávida, né, do Nicolas, e aí acabou a gasolina no caminho. Foi assim, gente, foi uma bênção, glória a Deus, aleluia, né? E aí, ali nós tivemos uma conversa, não chegou a ser uma discussão, mas um bom debate, né, uma boa conversa, se o culto vai ser na minha casa, na sala de casa. Eu vou tirar oferta e dízimo para quê? Não tem necessidade, né? Mas o Espírito Santo falou muito forte ao meu coração, e aí sim, né? No primeiro culto que nós tivemos em casa, nós tiramos a oferta e deu R$1.268. E o Senhor falava assim, eu já estou enviando a provisão. Você não fez prova de mim, e eu então estou enviando a primeira provisão. E a partir dali, irmãos, para a honra e glória do Senhor Jesus, fazem 10 anos, amém? Está pago o aluguel deste mês e já está provisionado do mês que vem. É sempre assim, amém? Sabe, irmãos? Para a honra e glória do Senhor Jesus, o Senhor tem provido tudo. Sabe, irmãos, entenda o que eu vou dizer aqui, olha, eu não estou, como é que eu vou dizer? Cada um, Deus dá uma visão, cada um Deus pede para fazer da forma que quer, amém, queridos? Mas isso foi um compromisso que eu e o Senhor, no meu particular, eu fiz com Ele. Eu falei, Senhor, o dia que eu precisar fazer um bazar, vender um hot dog, fazer uma festa da pizza, fazer o que for, para pagar o aluguel da igreja, vai ser o sinal que o Senhor vai me dar, de que o Senhor não está mais naquele lugar. Entende isso, irmãos? Eu não tenho nada contra quem faça isso, amém, queridos? Deus dá uma visão para cada um, e cada um faz da forma que Deus melhor, né, convier. Mas eu pedi e fiz prova com Deus, sabe, queridos, e nesses 10 anos, para a honra e glória do Senhor Jesus. Tudo que nós vamos fazer, as pessoas perguntam se tem dinheiro? Lógico que tem. Porque o nosso Deus, Ele é o dono do ouro e da prata, e Ele cuida. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então, o próximo casal, né? A surpresa aqui é com o casal, né? Os diáconos Dinei e Naira. O Dinei estava de olho lá em cima para mim, assim, só balançando a cabeça. Não, o senhor não vai me chamar. Não, o senhor não vai me chamar. Chamei. Agora, falar já é outra coisa, né, Dinei? Quem vai começar a falar primeiro? Ô, glória! Graça e paz, igreja. Eu só cumprimentei porque é aquela que vai falar agora. Amém, graça e paz. Bom, são 10 anos, né? E quando nós fomos convidados, nós tínhamos uma história. Como diz o Jonathan, eu vou voltar um pouquinho antes do convite para a gente vir aqui na igreja.
eu estava passando em Poá com a minha mãe. E eu tinha congregado num outro ministério, onde o tio Chiquinho era pastor. E eu congreguei com ele na minha adolescência inteira. Eu congreguei mais com ele do que com a minha mãe, de fato. Eu congreguei com ele na minha adolescência, enfim. E nós estávamos passando pelo local onde era a igreja, eu e a minha mãe. E eu falei assim para minha mãe, porque naquela época eu não estava assim congregando de verdade em igreja nenhuma. Eu ia em uma igreja, mas eu não tinha assim compromisso com aquela igreja. Eu só frequentava lá. E ele não ia para a igreja. Aí, nessa época, ele não estava mais indo para a igreja. Ele foi quando a gente casou, depois ele saiu e... Enfim. Aí, grande eu passei... a luta, hein, irmãs? Grande é a luta, né, irmãs? Grande é a luta, viu? Meninas, prestem atenção, viu? Orem bastante. Tenham resposta de Deus. Deus responde? Responde. Mas, às vezes, a gente não precisa pagar um preço muito alto por isso. Amém? Então, eu passei na frente do lugar e falei assim para minha mãe: nossa, mãe, se o tio Chiquinho montasse uma igreja, eu ia congregar de novo com ele. Minha mãe, a maioria aqui, acho que todo mundo deve conhecer minha mãe. Na hora ela falou assim: vamos lá falar isso para ele. Eu falei: que vamos lá falar isso para ele? O que, mãe? Não, vamos lá agora. Minha mãe vira o carro, a gente estava indo para Suzano, minha mãe virou o carro, voltamos, fomos para casa do tio Chiquinho. E eu assim, sentada, meu Deus, a minha mãe não vai fazer eu falar. Minha mãe não vai fazer eu falar, não vai. E a minha mãe gosta de uma conversa, né? Minha mãe conversou. Eu falei: ufa, não vou precisar falar nada. Na hora de ir embora, ela falou assim: mas Jaime, a gente veio aqui só falar uma coisa. Aí o tio Chiquinho falou: eita, o quê? Aí Naira que vai falar. Aí eu olhei bem pra ela assim. Aí eu: não, tio, é que eu passei lá na porta da igreja. E eu falei: poxa vida, se o tio Chiquinho montasse uma igreja, eu ia bem congregar com ele. Mas eu não sabia que ele estava esperando uma resposta de Deus, do Espírito Santo, para que ele pudesse abrir o ministério. E eu não fazia ideia disso, muito menos a minha mãe. E Deus moveu para que a gente fosse até lá e eu falasse isso, e essa foi uma das respostas que ele tinha pedido a Deus. E passou, tal, quando ele foi mesmo... começar o ministério, ele ia passar lá em casa. Só que ele passou primeiro na minha mãe. E quando ele chegou na minha mãe... Quando a gente chegou, ele já estava, né? Ele chegou na minha mãe e o Dinei estava indo me deixar na minha mãe. Porque naquela época, o Dinei não ia para a igreja. E ele estava indo me deixar na minha mãe e só Deus sabe se eu ia voltar para casa ou não. Porque nós estávamos decididos que nós iríamos nos separar. Nós já tínhamos conversado, mas eu não tinha conversado nada com os meus pais, eles não sabiam. E a gente já tinha decidido, porque o nosso casamento estava totalmente destruído. E a gente já tinha decidido isso e ponto. E ele foi me largar lá na minha mãe e sabe Deus o que ele ia fazer, se ele ia voltar, se ia me pegar. Meu pai. Se ele ia voltar, eu acredito que não, porque pela conversa que a gente já tinha tido, dali eu ficaria na casa da minha mãe, enfim. E aí ele decidiu subir, porque a gente viu o carro do tio Chiquinho lá embaixo. A gente viu o carro, minha mãe morava num prédio. Aí eu falei: nossa, o tio Chiquinho tá aí. Aí ele falou assim: então eu vou subir. Aí eu já fiquei meio assim, né? Aí ele subiu, quando a gente chegou, o tio Chiquinho falou: ai, graças a Deus, porque agora eu não preciso mais ir na sua casa. Era a próxima casa que eu ia. Eu vou te convidar, então, vou convidar vocês para ir na igreja. Eu já tinha a Ana Lívia pequenininha. Vou convidar vocês para ir na igreja, tal, não sei o quê. Vai ser lá na minha casa, não sei o quê. Aí eu lembro que eu falei bem assim para ele: tio, 2 membros eu posso garantir. Eu e a Ana Lívia, porque eu sou responsável por ela. E enquanto ela for, né, menor de idade, enquanto ela estiver na minha casa, ela vai fazer o que eu falar que ela tem que fazer e ela vai comigo. Agora, o Dinei é problema dele. Falei desse jeito, porque, né, é óbvio que o Dinei não ia para a igreja. Gente, isso era óbvio. Aí, beleza, quando chegou no dia do culto, eu fui me arrumar, arrumando a Ana Lívia, me arrumei e tal, e eu tô vendo ele se arrumando. Pra mim, o que ele ia fazer? Rua. Falou: opa, ela vai pra igreja, vou pra rua. E dali ele já não foi embora, não passou o fim de semana fora de casa, que era o costume que ele estava fazendo. Então ele não foi, dali ele ficou comigo, voltou comigo pra casa, me pediu pra voltar.
E eu nem consegui conversar com os meus pais, porque eu ia conversar, que a gente ia se separar. Não conversei, porque ele me pediu para voltar para casa com ele e tal. E aí, no fim de semana, quando chegou, né, o outro fim de semana, que era o dia, eu tô me arrumando e tal. Eu tô vendo o Dinei se arrumar. Falei, bom, vai pra rua, né? E pra minha surpresa, quando eu falei assim pra ele, Dinei, antes de você sair, você pode só me deixar na casa do tio Chiquinho? Aí ele falou, não, eu vou com você. Aí eu, você vai comigo aonde? Aí ele, pra igreja. Eu falei, fazer o quê lá? Aí ele, não, eu vou com você, o tio Chiquinho me convidou, não sei o quê. Eu falei, ah, meu Deus, pronto, agora ele vai se converter, eu vou ter que ficar casada com ele. Olha a minha cabeça. Gente, eu não posso mentir, eu tô no altar. Essa foi a minha cabeça. Agora ele vai para a igreja, vai se converter e eu vou ser obrigada a ficar casada com ele. Ai, meu Deus, eu não acredito que o senhor está fazendo isso comigo. E eu vim revoltada com Deus até a casa do tio Chiquinho. Porque Deus estava fazendo isso comigo. Enfim, gente, daquele dia em diante, nossa vida realmente mudou. Não apenas o Dinei foi transformado, mas eu também fui transformada, né, pelo Espírito Santo. Deus trabalhou na minha vida, trabalhou na vida dele, na vida da nossa filha, né, e foi nos ensinando a ser família, nos ensinando o que era uma família cristã, né, e como a gente deveria seguir e continuar. E de lá para cá, muitas coisas aconteceram, como disse a Jamile, muitas águas aí rolaram por debaixo da ponte, muitas histórias, mas nós estamos aqui firmes e fortes na presença do Senhor pela graça dele. E nós temos essa consciência que é a graça de Deus que faz isso. Então, quando o pastor falou comigo, olha, eu vou pedir para você falar algo desses 10 anos, o que veio ao meu coração foi isso, que Deus, ele restaura a nossa vida, ele restaura a nossa família, ele restaura a nossa casa, ele restaura o amor, como o Rubens falou, e tudo é pelo amor dele, né? Porque ele restaurou o amor que a gente sentia um pelo outro, e hoje, Deus me livre de ter separado dele naquela época. Graças a Deus. Graças a Deus ele se converteu, né? E aí nós continuamos casados e até depois da eternidade, né, amor? Amém. E eu falei pra ela que quando eu entrasse na igreja eu ia ficar quietinho num canto, não ia fazer nada. Já faz uns 10 anos que eu tô na casa. Ai, glória a Deus. Vocês entendem, queridos? É muito interessante. Eu estou trazendo eles para dar um testemunho, para que vocês compreendam que nós estarmos aqui, eu falei na sexta-feira isso, nós estamos aqui debaixo de uma palavra de Deus. Amém, queridos? Nós buscamos confirmação do Senhor, nós tínhamos um ministério na mão em 2000, tinha uma igreja formada, a comunidade Herdeiros de Cristo, nós éramos presbíteros naquela época, mas nós já estávamos com uma igreja formada, mas nós não tínhamos no coração em 2000 de ter uma igreja. Nós já tínhamos a igreja, mas não tínhamos no coração. Aí nós entregamos a igreja no comando do nosso bispo naquela época. Passaram-se 13 anos para que nós pudéssemos estar aqui, debaixo de uma palavra de Deus. Irmãos, tudo que você vai fazer, faça debaixo de uma palavra de Deus. Amém? E se pairar alguma dúvida, faça prova com Deus. A palavra nos dá respaldo a isso. Amém, queridos? Amém? Gideão, antes de ir, ele fez 2 vezes provas com Deus. A primeira, ele queria que a lã ficasse molhada e em volta ficasse seca. Na segunda, ele queria que a lã ficasse seca e em volta ficasse molhado. O Senhor fez das 2 formas que ele fez. E o Senhor foi mais além ainda. Fez uma terceira prova com ele, deu um terceiro sinal para ele, falou para ele, desce lá no arraiá, e lá eu vou confirmar que eu estou te dando a vitória. E quando ele desce lá, ele ouve numa roda de soldados conversando, que um teve um sonho na noite dizendo que
era por Gideão e pela espada do Senhor. Você entende isso, amados? Vocês entendem isso, gente? Você precisa e necessita estar sempre debaixo de uma palavra de Deus. Amém? Quero chamar aqui o próximo casal. Pastor Edivando e a nossa amada Paulinha. Não vamos... bom. Ih, Paulinha. Paulinha, eu já fiquei meio assim, hein? Hã? Cadê o Edivando? Graça e paz, irmãos. Tem aí a Estherzinha também. Isso aí. Venha. Não é? Achei que ela ia falar. Até cheguei e falei, você vi depois, né? Graça e paz, amém? Nossa história é... Tô até aliviado, irmãos. Um pouquinho. Tô tranquilo. Porque eu falei, eu vou chegar lá, vou pregar, os irmãos vão achar ruim. Todo mundo já pregou aqui, então tô tranquilo, né, irmão? Então os irmãos vão ouvir. Brincadeira. Nossa história, praticamente, nós vimos aqui que todos que chegaram aqui têm uma história destruída, né? Todos. Precisou de um agir de Deus. Precisou de algo de Deus. Uma mudança de Deus. E conosco não foi diferente. Nós tinha 11 anos no ministério e por um motivo nós saímos e ficamos feridos por isso. E aí começamos a procurar alguns ministérios. Aí o Márcio está aqui, né? Amigo. Fez a ponte. Meu tio tá com uma igreja lá, vai lá visitar, não sei o que, é gostoso, legal, bacana. Quando nós vimos aqui, gostei, bacana, louvor legal, mas confesso que eu falei, gostoso para visitar. Para mim ficar aqui, né? Não. Totalmente diferente do meu negócio. Eu gosto do manto, rodar, sapatear e o negócio meio paradão, só assim, né? Eu falei isso mesmo, querido. Foi não. Só, queridos, uma coisa que chamou a atenção. A Esther, nós estamos aqui há 9 anos. A Esther era pequena. E quando nós chegamos aqui, algo que nos segurou aqui foi a escolinha das crianças. Porque uma coisa que a Paula, a partir do momento que nós saímos do ministério e começamos a procurar o ministério, ela falou, agora vamos dar prioridade para a nossa filha ser instruída no caminho de Deus. Eu não tive base. Eu vim para Deus depois de um tempo, todo torto, todo com craca, com creca, com tudo errado no mim. A Paulinha teve uma base. E ela viu a importância que tinha isso na vida dela. Ela falou, eu vou fazer isso para minha filha. E quando nós sentamos e conversamos, confesso que eu sacrifiquei a minha vontade. Eu falei, tá bom, eu vou pela minha filha. Eu sacrifico a minha vontade. Porque eu gosto de ficar rodando, sapateando, pulando, e lá não tem isso. Não tinha. Aí, tá bom. Ficamos. E aí eu comecei a entender, queridos, que esse foi o primeiro ponto. Eu tive que sacrificar o meu eu, porque na verdade eu só estava olhando para mim. As minhas vontades. E depois comecei um tempo de reconstrução. Não falou sobre Neemias aqui? Eu tive que viver esse momento. Eu já comentei isso com os irmãos, já conversei isso com o pastor. Eu fiquei 5 anos aqui congregando, muitas vezes tocando e também ministrando, mas vazio. Eu buscava sim, toda vez que tinha que ministrar, todas as vezes que tinha que tocar, eu orava a Deus, pedia para que Deus não olhasse, porque eu falava, Deus, os irmãos que estão lá não têm culpa de eu estar assim. Então que pela tua misericórdia, me usa ainda para eles ser tocados por ti. E muitas vezes eu estava aqui vazio.
E depois de 5 anos, eu fui tocado pelo Senhor de uma forma que é inexplicável. Porque nós estávamos numa igreja com número reduzido, era um culto de crianças. Por que eu fiquei aqui? E a Esther era o quê? E quando Deus, depois de 5 anos, me pega numa porrada só, foi no culto de quê? Entendeu, queridos? Eu estava sentado ali. E o culto... Não é o culto, é eu, né? A gente coloca a culpa no culto. Nossa, o louvor está parado. O pastor está pregando uma palavra que não tem nada a ver. Nossa, não está nem subindo no teto. Era eu, queridos, que estava ali reclamando. Deus, está parado, todo mundo quieto. Você olhava os irmãos, tudo com aquela cara. Eu falava, nossa, mano. E eu ali reclamando com Deus, nossa Deus, e cadê os irmãos levantados intercedendo, que ninguém intercede para que Deus quebre essa frieza, para que Deus venha, sei lá, mover o céu, rasgar e descer o fogo e nós sapatear, e eu reclamando com Deus ali, por que Deus não levantou alguém para que o culto comece a ficar gostoso, aquele negócio ficar, né, do jeito que eu queria, como o pastor fala, xalabalaia, né? E ali reclamando com Deus. Mas eu sentado ali, né? Deus falou assim, por que você não levanta e faz? O que você está fazendo sentado, parado, reclamando? Vai para ali e interceda você. Já que ninguém está fazendo, faça você. Não espere pelos outros. Não se preocupe com os outros. Se você não está sentindo, o problema é seu. Não é porque o outro não está dando glória a Deus que ele não está sentindo. Ele não precisa dar glória a Deus para estar sentindo, queridos. Eu falei, calma Deus, era só falar, levanta e ora. Né? Era só falar isso. Que eu ia? Não, você não ia. Porque você eu conheço. Você tem que ser na base da porrada. Você não vai assim. Você tem que ser no tranco, no barranco, aí chacoalha, aí você vai. E foi, queridos. Eu levantei. Quando eu falei, Deus, toma nas tuas mãos esse culto. Acabou, queridos, eu não vi mais nada. A unção veio. Me tomou de tal forma que até hoje eu não consigo entrar na casa do Senhor e eu não consigo sair daqui sem sentir a presença dele. Sabe por quê? Porque eu entendo que quando o culto está morno, é eu que estou morno. Quando eu estou ali, que eu estou vendo que o negócio está empurrado, eu já falei isso na ministração de segunda-feira com os irmãos. Quando eu começo a sentir que o negócio está travado, está parado, o negócio não vai, não anda, eu falo, é eu. Eu levanto e falo, começa a interceder por mim. Deus, eu não posso sair daqui sem a tua presença. Deus, eu não posso sair daqui sem ser cheio por ti. Deus, eu não posso sair daqui porque eu sei que o Senhor está aqui. A tua palavra me garante, onde 2 ou 3 estiver reunido em teu nome, o Senhor está, e o Senhor está aqui, então eu quero sentir. Quando eu começo a sentir, eu falo, agora Deus, eu quero que os meus irmãos sintam o que eu estou sentindo. Mas primeiro é em mim, eu tive que passar por essa reconstrução. E nesses 9 anos, eu tenho aprendido com Deus. Eu tenho realmente sido instruído por Deus. E queridos, o xalabalaio? Tem. Tem, queridos. Vem aqui na vigília. Vem hoje de manhã. Vem ontem no culto. Vem ontem na sexta. Teve. O problema era eu. Vivia de momentos. O sapateiro é só momento, sendo que eu posso viver diário. Hoje eu entendo que é só eu levantar realmente o meu coração a Deus, como foi ministrado hoje, não é um momento, é diário. Deus está conosco. Amém? Quer falar, amor? Graça e paz, irmãos. Nós estamos 9 anos aqui, como o Edvando falou, e realmente foi muito difícil essa fase que ele passou.
né? Porque eu orava muito pela vida dele, eu via que ele não era mais o mesmo, e eu me culpava porque eu achava que ele estava dessa forma porque a gente saiu da outra igreja e foi um pouco por insistência minha para que a gente saísse de lá. Então eu me culpava muito, né? E nós viemos para cá e eu sou muito grata a Deus pela vida do pastor Chiquinho, pela vida da pastora Cida, dos irmãos aqui que nos acolheram, né? E eu passei por vários processos. E hoje nós temos um ministério que não é só do Edivando, é um ministério de casal. Nós somos uma família que serve ao Senhor aqui neste lugar, né? E eu me sentia muito diminuída. E isso era coisa minha. Porque ele pregava, porque ele era usado por Deus, e eu ficava para trás. E depois que nós aprendemos aqui, através do Casados para Sempre, e agora a gente liderando casais, eu tenho aprendido que nós somos um ministério de uma só carne, né? Que nós fluímos juntos a uma direção. E tudo isso eu sou grata a Deus, porque eu aprendi aqui. Como ele disse, a gente gostava lá do manto, do reteté, de rodar. Só que a nossa vida como casal era um para um lado e o outro para o outro, buscando a Deus. E hoje não. Hoje nós somos um casal que busca o Senhor junto, que serve junto. Se Ele está pregando, eu estou ali intercedendo. Se Deus me dá uma revelação, Ele ora por mim. Então, é isso que a gente tem aprendido aqui neste lugar. Que nós temos que seguir a palavra, que nós temos que ler a palavra, que nós temos que buscar a ajuda do Espírito Santo e viver uma vida no Espírito. E foi depois que nós viemos para cá que nós entendemos isso. Porque para a gente era até uma coisa meio mística, falar em línguas. Quem falava em línguas era super-herói, né? A gente não entendia. E depois de vir para cá, nós entendemos o que é uma vida no Espírito. Hoje nós temos consciência da presença de Deus e da presença de Jesus na nossa vida em todos os momentos. Não é só aqui, é lá na nossa casa, em família. E Deus tem feito grandes coisas nas nossas vidas. E eu quero que, assim como fez nas nossas vidas, eu creio que Deus faz na vida de cada um dos nossos irmãos que estão aqui. Então, são 9 anos que nós estamos aqui. 9 anos que nós fomos muito amados aqui, passamos por situações muito difíceis, mas que nós fomos sempre sustentados pelas orações de cada um de vocês e que nós fomos, assim, confrontados com o amor de Deus. Eu sempre falo, né, que eu sabia que eu era amada por Deus, mas o Senhor me constrangeu de uma forma, através da vida de cada irmão aqui que orou por mim, quando eu passei pelo tratamento. Então, assim, Deus, Ele faz grandes coisas e Ele tem feito grandes coisas neste lugar. É por isso que nós somos gratos. Amém? Aleluia! 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 Aplauda mais forte. Para Jesus, amém? Aleluia! 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 É muito interessante que cada um que está... O Espírito Santo está usando para falar, vai lembrando algumas nuances, né? E no caso da Esther, olha que interessante, quando nós começamos a conversar, qual seria a prioridade do nosso ministério? O que realmente seria a visão nossa desse ministério? Foi unânime. A nossa visão é investir em nossas crianças. Amém, queridos? Investir nos nossos filhos, nos nossos netos. Hoje, graças a Deus, nós temos crianças que estavam na nossa escolinha e hoje são professores. Entende? Não é a igreja de amanhã, não, é a igreja de já. Nós estamos forjando uma geração no fogo do Espírito Santo que já está fazendo a diferença e é a diferença. Amém, queridos? Amém? Eu quero chamar agora, não é um casal, quero chamar uma família para que venha falar aqui. Presbítero Alexandre, nossa irmã Cléo, a sua filhota, Camille, vem cá. Aleluia. Graça e paz, Casa do Avivamento. Eu só tenho, assim, agradecer a Deus. Nós chegamos aqui, acho que foi no final em agosto
de 2018, o ano do arrependimento. E eu creio assim que Deus ele tem um propósito em tudo nas nossas vidas. Congregamos 20 anos, né, em outro ministério. E eu sempre pensei que ia ser difícil, né, de encontrar um outro lugar para congregar, porque nós acabamos acostumando tanto com as pessoas no ministério. E quando Deus começou a mover para sair desse ministério, foi um pouco difícil, porque a Camille, eu me preocupava muito com ela. Ela era envolvida no ministério da dança da igreja. E quem já estava nessa igreja era o Cris e a Camila. E eu conheci o pastor e a pastora Cida no casamento dos dois. E eu lembro que o pastor, me apresentaram para o pastor falou, vai lá, que Deus vai te pegar. Aí eu falei, amém, pastor, eu prefiro que Deus me pegue. E realmente, Deus me pegou. Porque muitas vezes nós achamos que tempo de ministério, tempo de igreja, que nós já sabemos tudo, que nós já vivemos tudo e não precisamos aprender nada. Mas quando eu cheguei aqui no ano do arrependimento, Deus ele fez muita coisa na minha vida e na vida da minha família. E eu creio assim que Ele continua trabalhando em nossas vidas. E para Deus trabalhar em nossas vidas, fica a dica, precisa haver arrependimento sincero, de coração. Aí é onde Deus ele começa a trabalhar, as coisas dele começam a fluir em nossas vidas. Nós começamos a ver as nossas vidas, as mudanças que Deus tem feito em nós. E eu agradeço muito a Deus por esse ministério, pela vida dos pastores, das pessoas, dos líderes que nos receberam muito bem quando nós chegamos aqui. E eu agradeço a Deus, é só gratidão. Gratidão, como está ali, aquela palavra bonita. Amém? Glória a Deus. Graças e paz, irmãos. Amém? Realmente, para nós foi um motivo muito, assim, estava meio confuso e na minha cabeça, né, a gente que costuma ser o chefe da casa, o mantenedor, aquele que dita as regras, para mim estava bem complicado, porque isso não estava acontecendo comigo, né? E quando nós viemos para cá, viemos nesse ano, debaixo dessa palavra e de arrependimento, né? E para mim foi um momento de arrependimento. O pastor lembra? Eu estava sentado ali onde está o nosso irmão ali. E, irmão, nesse dia ia ter palavra, mas não teve palavra. Foi simplesmente louvor. E Deus me pegou de uma tal forma que eu nunca tinha sido... assim, não é nem pegado, mas sabe aquele... Deus falou, vem cá, que agora eu vou tratar você. Irmãos, é diferente quando você vai ao médico e o médico te passa alguma coisa e você toma e sai dali e depois vai tomar. Não, naquele momento não. Deus falou comigo assim, olha, vai ali, se prostra e se arrependa. Se arrependa porque eu não entendia, mas muitas coisas a gente faz inconscientemente, mas desagradando ao Senhor por aquilo que você está debaixo de uma autoridade e não responde a tal. Né? E eu aprendi do Senhor o princípio de autoridade, a responsabilidade de você estar debaixo de uma autoridade e você reconhecer essa autoridade como uma autoridade enviada por Deus, né? Porque não há autoridade que não seja imposta por Deus. E eu aprendi isso aqui, nessa casa, chamada Casa do Avivamento. E ali, naquele instante, Deus ele mudou a minha história, mudou a minha vida, virou a chave do meu relacionamento com Deus. E de lá para cá, de 2018, vamos aproximadamente aí de setembro, né, do final de agosto para setembro, eu não sei a data exata, mas entre final de agosto para começo de setembro, Deus me virou essa chave no meu relacionamento com Deus. E essa chave foi tão, tipo assim, sabe aquele loop que te dá e
e você começa a mudar de vida, mudar de história, mudar de pensamento, mudar de atitude, e realmente teu espírito será avivado. Foi o que aconteceu comigo, né? E eu louvo a Deus por ter isso acontecido, e através desse reflexo, né, a gente olha para trás e vê quantas pessoas estão aqui, né? Quantas pessoas vieram ouvir aquilo que me fez mudar. E hoje a gente olha e vê uma família abençoada. E podemos falar junto, irmãs. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Né? Todos estão aqui. Aleluia. Bom, a igreja ela se chama Casa do Avivamento. E tem um porquê. Eu acho que avivamento é o que resume todo esse processo que eu, particularmente, tenho passado e que muitos aqui, inclusive a minha família, tem passado. Como meus pais falaram, a gente entrou no ano do avivamento. Só que, para a gente se arrepender, a gente tem que reconhecer que o que a gente está fazendo é errado e que tem algo melhor. E o que seria esse algo melhor? Para mim, esse impacto do melhor foi o amor de Deus. Eu lembro que eu não tinha esse conhecimento do que é o amor de Deus. Então, todo culto, o pastor ia me dar tchau e ele falava, olhando no meu olho, com os olhinhos cheios de lágrimas, Jesus te ama, viu? Jesus te ama, viu? Jesus te ama, viu? E eu por dentro, querendo entender esse amor. Querendo entender. E esse amor foi me impactando. E a segunda coisa que eu aprendi através desse amor é que eu precisava me relacionar com esse amor. E tem um processo para isso. E esse processo foi como? Através, primeiramente, da oração. Eu não sabia como orar. Eu cresci na igreja, mas eu nunca soube como orar. Eu sempre escutei falar de Deus. Não quis dizer que eu sabia quem era Deus. Então, eu falei, como que eu vou orar? Num culto de quinta-feira, quando a gente fazia o culto no lar, eu lembro que a mãe da Larissa, da Eduarda, ela falou de um costume que a avó das meninas tinham, que era de escrever orações. E eu amo escrever. É uma forma que eu me encontro. E eu falei, achei. É isso que eu vou fazer. Eu vou escrever as minhas palavras, aquilo que eu sinto. Já que eu não sei orar, eu sei escrever. Então eu comecei a escrever. E esse foi o primeiro passo. Através da oração, a gente entende que a gente encontra um relacionamento com Deus. E a oração, para ela ser completa, a gente está falando. A gente também tem que ouvir. A partir daí, eu entendi que nós temos que ler. E aqui na Casa do Avivamento foi uma coisa que virou a minha mente de uma forma muito grande. Porque eu não lia a Bíblia. Eu não lia. Eu cresci na igreja, meus pais ensinaram a gente, mas não quer dizer que eu lia. Então, gente, era uma coisa que eu não gostava de fazer. Mas o pastor fazia questão de olhar assim, vou dar um livro para você ler. Aí viu que eu gostava de dançar e deu um livro para mim ler da dança. Falou, vamos ler a Bíblia, né? Aí eu tentava ler a Bíblia e parava em Gênesis. Ou parava na genealogia. Não terminava. Aí eu fui começando a ler. Fui começando. E, gente, eu já nem sei quantos livros que eu li. Mas isso é todo um processo que Deus tem feito. E tudo isso, gente, é para mostrar que Deus faz naquele que busca. Eu posso dizer com convicção, uma jovem que tem muitas oportunidades no mundo, eu posso dizer que nada mais importa. Nada mais importa. Quem vem nas vigílias, quem vê em cada mover que Deus está fazendo aqui, não só em mim, mas em cada pessoa que busca, entende que quando a gente está em Deus, nada mais importa. Porque Ele supre tudo, porque Ele é tudo. E sem Ele, nada do que existe se fez. Então, eu quero deixar esse recado aqui para vocês. Cara, mergulha, até que nada mais importe. Você vai encontrar algo muito melhor, eu tenho certeza. Aleluia! Nada mais importa. Amém, queridos? Vocês ouviram e viram vários testemunhos. Eu quero chamar aqui o último futuro casal que representa essa juventude, essa geração que está sendo formada aqui. Amém? Elian e Ana Clara. Muito, muito em breve estaremos fazendo o casamento deles. Aleluia! Amém.
Preciso nem falar, né? Todo mundo já sabe, da Ana Clara. Bom, o que dizer sobre a Casa do Avivamento? Tudo, né, para mim. Absolutamente tudo. Não existe palavras. E toda vez que eu penso em falar aqui, me dá vontade de chorar. Porque eu não estaria aqui hoje se não fosse cada um de vocês. Se não fosse o cuidado, o amor, a compaixão, a compreensão de entender que eu não sabia o que era amor, eu não sabia o que era amar, e Jesus me amou por completo. Ele me ensinou absolutamente tudo. Tudo que é família, tudo que é ser amoroso com o próximo, tudo que é se importar com o próximo. Eu não sabia de nada disso, absolutamente nada. E essa casa me ensinou. Essa casa faz jus ao nome. Ela trouxe o Jesus que eu precisava, e o Jesus que todos nós temos. É aquele que ama, é aquele que ensina. É aquele que coloca você no seu lugar e fala: ei, eu não te criei para isso. Faz aquilo que eu estou mandando. E você verá. E quantas e quantas vezes eu tentei sair do ministério. Hoje de manhã o pastor Reuel falou. Quantas e quantas vezes eu tentei. Eu falei: eu não sirvo para ser crente. Ser cristão é chato. Eu prefiro sair para um rolê. Mentira. Eu estava mentindo para mim mesmo. Eu não conseguia. Eu falava que eu não queria, mas ao mesmo tempo eu queria. Por quê? Porque Deus já tinha falado: você não é de lá. Você é daqui. Tudo que você tem não é seu, é meu. Não importa o que você pensa, não importa o que você queira, é meu. O Jonathan, graças a Deus que eu tenho o Jonathan na minha vida, que não deixou eu sair nunca do ministério. Toda vez que eu falava assim: Jonathan, eu não quero, eu não sirvo, eu tô lá, ó, fazendo tudo que eu não posso para estar aqui. E ele falava assim: meu, fica quieto, pega o baixo e toca. Jonathan, mas eu nunca fiz uma aula, eu não sei fazer nada. Fica quieto, pega o baixo e toca. Eu vou falar para você a nota. Lá. Aí eu dava outra nota. Lá. Aí eu olhava, meu Deus. Mas é isso que essa casa me ensinou. Me ensinou o que é amar o próximo, principalmente. Que é largar aquilo que eu acredito, que eu acreditava, né? É largar tudo aquilo para viver em prol da felicidade dos meus irmãos. Então hoje, querido, pode ter certeza que se não for para viver aqui, eu não quero mais. E claro, eu vim para cá e me converti. Não. Eu passei mais tempo aqui e fora do que lá fora aqui. E quando eu realmente, eu experimentei durante várias vezes a presença de Jesus e aquilo que movia dentro do meu coração. E é onde realmente eu fui tocado e o Espírito Santo falou assim: bicho, já era. Não foi aqui. Eu estava na faculdade, sentado, quando eu terminei minha última prova do meu 9º semestre. Eu simplesmente levantei da cadeira, entreguei minha prova e falei para o meu professor: eu não sou mais aquela pessoa que você conheceu. O Espírito Santo, ele estava me incomodando. E foi a prova que eu tirei a nota mais alta. E eu não sabia absolutamente nada. Estava com medo. Eu saí da faculdade, fui em direção à Estação Paulista, cheguei na porta da estação, eu olhei para a rua. Eu falei assim: das duas, uma. Ou eu vivo para Jesus e eu entro na pista. E eu fui em direção à pista. Porque eu não queria. A minha carne não queria.
Mas o Espírito Santo novamente falou: eu não te criei para isso. Eu entrei na estação e hoje eu estou aqui. E desde então, eu tenho buscado o reino dos céus. Mais e mais, cada dia mais. E quando eu penso em parar, eu simplesmente mergulho naquilo que ele me falou. Começamos a ir para o monte. E o Espírito Santo pegava. Eu não sabia mais o que fazer, porque estava pegando. Era fogo. Era um rio. E eu não sabia nem o que dizer. Eu falava: eu nunca vou pregar, eu nunca vou falar aqui, ó. Nunca. Fiz uma vez dízimo e falei: nunca mais eu subo no púlpito. Tenho pavor de microfone. E não sei nem como eu estou falando isso. Na verdade sei, né? E, foi vindo. E eu experimentei um Deus, um fogo que acendeu no meu coração. E eu falei: nossa, nunca mais eu vou ficar frio. Nossa. E aquele orgulho de estar em Deus superou a presença dele. Ai, nossa, mas você não é crente? Eu sou crente. Eu sou cristão. E viver em Cristo, viver só para Cristo, não é só viver lá no estágio de, nossa, estou no paraíso, nas nuvens. Não. Tem hora que você cai, se esborracha no chão, aí Jesus olha para você e fala assim: a minha graça faz você voltar. A minha misericórdia faz você levantar. A minha presença faz você levantar. Então vem para a minha presença. Vem para a minha presença. E queridos, é muito difícil. Eu tenho uma séria dificuldade com leitura. Eu odeio ler. Odeio. Por isso que eu escolhi engenharia, porque tem número, que eu odeio ler. E eu tenho uma dificuldade extrema de ler a Bíblia. E eu não tenho vergonha nenhuma de assumir isso. Eu fui falar com o Rubens: Rubens, como eu faço para ler a Bíblia? Ele falou: começa por um versículo. E, gente, tá difícil ler um versículo, mas eu tô lendo. E eu vou ler a Bíblia toda. Em nome de Jesus. Porque é o meu propósito. É o meu propósito com Deus. É falar assim: ei, olha o que eu era. E olha o que eu sou hoje. Todos aqui me conheceram quando eu entrei. E hoje eu sou uma pessoa totalmente diferente. Eu falava assim: eu não vou passar dos 30 anos de idade. Meu amigo, eu quero viver 120. E eu quero viver 120 com a Ana Clara. Gostou, né? Aí. Bom, é isso. Amém. Amo vocês. E aí eu cheguei. Dinei, arruma minha voz, por favor. Cheguei em 2019, ano de reconstrução. Cheguei toda quebrada, acabada, destruída. Jesus fez assim, ó. E ver como eu cheguei e como eu tô hoje, gente, é surreal. Surreal. Eu não conhecia o amor de Jesus, eu não conhecia a palavra de Deus, eu não conhecia o mover de Deus. Eu não sabia quem era Deus e o que Ele era capaz de fazer na minha vida. E o que Ele é capaz de fazer na vida de cada um de vocês. E sempre que eu vou falar para alguém: como que você chegou na igreja? Eu cheguei na igreja destruída. Tem pessoas que chegaram por indicação, né? Vai lá na igreja do pastor Chiquinho. Vai lá na igreja da minha irmã, na igreja da minha prima. Gente, eu não. Ele me chamou, já estava apaixonado por mim, óbvio. Me chamou e a Isabel e o Gabriel estavam com a gente. E eu vim e eu falei: caramba, eu vou para a igreja. Tá bom, eu vou. Cheguei aqui, coloquei o pé ali na porta, fiz assim, ó. Falei: pronto. O que está acontecendo nesse lugar? Eu lembro direitinho, eu cheguei, eu sentei aqui, onde a Cléo está sentada. Eu falei: não vou sentar na frente. Eu não quero sentar na frente. Porque quando você está na frente, o pastor te usa, né? Eu falei: não vou sentar aqui. Eu acabei de chegar, eu não vou passar por isso. Pulei uma para trás. Aí sentou o Elian, eu, a Isabel e o Gabriel. Beleza. Aí o pastor pregou.
E eu lembro até hoje que o louvor estava tocando Ó quão lindo esse nome é. E eu chorava. E eu fiquei curiosa para saber que nome era esse. Que nome lindo, maravilhoso, grandioso era esse. Gente, Jesus é tudo isso. E Ele é muito mais do que a gente imagina e Ele pode fazer muito mais do que a gente imagina. Vim uma vez, vim 2 vezes, vim 3 vezes. No 4º final de semana que eu vim, não aguentei. Fui lá pro meu lugarzinho, começou o apelo, chorava. Tava destruída, né? Beleza. Você que quer se reconciliar com Jesus, vem aqui na frente. Você que quer entregar a sua vida para Jesus, vem aqui na frente. Eu levei a sério. Eu falei, eu não posso ir. Eu não vou entregar minha vida por completo para Jesus. Eu tô louca? Eu não vou. Meu pecadinho de estimação tá aqui. Eu não vou largar ele. Não vou largar minha vida lá fora. Tudo que eu tenho lá fora, que eu achava que eu tinha. Aí Jesus falou, Espírito Santo. Primeira vez que eu ouvi o Espírito Santo. Falou assim, vai. Você não pertence àquele mundo. Eu não te criei para aquele mundo. Gente, Ele me criou. Ele falou que me criou. E ali eu vim aqui, ajoelhei, e entreguei minha vida totalmente para Jesus, sem reserva nenhuma, para a glória de Deus. Aí, como a Isabel não larga de mim, né? Também estava destruída, veio junto. Aí pronto, acabou de vez. E eu lembro que quem veio fazer a cobertura em mim foi a Grace. E a Grace falou uma coisa muito importante, que isso marcou a minha vida assim de uma forma sobrenatural. Aleluia. Ela falou assim, Ana, a sua vida pertence a Ele. Então larga tudo que você tem lá fora e vem viver para Ele. Gente, eu não desejo para ninguém que ninguém tenha reservas com o mundo e traga para cá. Quando você entrar nesse lugar, deixa as suas preocupações de lado. Deixa o seu pecado de estimação de lado. Isso foi real e é real até hoje para mim, porque a minha vida pertence a Ele e eu estou aqui. E quando eu cheguei, comecei a vir na igreja, tal, não sei o quê. Eu não vou fazer nada, eu não vou ajudar ninguém, eu não vou cantar porque eu não sei cantar. Eu não vou tocar porque eu não toco nada. Eu não vou dançar. Eu gosto de dançar, mas eu não vou dançar. Tem vergonha. Beleza. Não vou ajudar ninguém, não sou serva, não nasci para isso, sou chata mesmo. Quem vê nem pensa, né? A pessoa chega aqui na igreja às 7 horas da manhã e varre, arruma a mesa e dança e pula e... Gente, não sou eu. Eu não sou assim. É a glória de Deus na minha vida. É a glória de Deus na minha vida. Eu não fui criada com essa base de ser serva. Então, quando eu aprendi tudo isso e continuo aprendendo constantemente, eu falo que eu sou crente nova, e tem sido cada dia mais gratificante esse avivamento que Deus tem derramado na nossa vida e que vai derramar ainda mais. A Paulinha falou que Deus fez grandes coisas aqui, e realmente, Deus fez grandes coisas, Deus está fazendo grandes coisas, e Deus tem muito mais para fazer. Muito mais. Basta a gente permitir. Permitir que o nosso coração, os nossos olhos, tirem todas as escamas, todas as capas, todas as armaduras. É só se derramar totalmente para Jesus, porque Ele vem, Ele faz a gente chorar, faz a gente pular, faz a gente gritar. Eu falo que alguma hora eu tive algum parentesco com o Edivando. Gente, quando começa o pezinho assim, pronto, já era. Não tem quem segure mais. E eu gostaria de agradecer cada um de vocês aqui que oraram e oram pela minha vida. Jamile, te amo. E realmente declarar o meu amor por Jesus, por vocês, o meu agradecimento por Jesus e por vocês. E, gente, tem muito mais. Muito mais para fazer.
e vai ser feita em nome de Jesus. Deus tem se feito presente nesse lugar aqui todos os dias. Aleluia. Todos os dias. Então, permita que Ele também se faça presente na sua vida e dentro do seu coração todos os dias. Nosso relacionamento com Ele precisa ser constante. Constante, constante, constante. Todos os dias um pouco mais. O relacionamento com Deus pode ser uma escada. A gente sobe um pouquinho, sobe mais um pouquinho. A gente vai chegar. Mas só depende da gente. Só depende da sua entrega, do seu relacionamento com Deus, da sua busca. É só isso. Amém? Aleluia! Glória a Deus. Aleluia! Olha, de repente você está aí falando assim, olha, eu vim na igreja hoje, eu queria ouvir uma palavra. Deus é tão generoso para você que não deu só uma palavra, deu várias. Entende isso, queridos? Porque, querido, eu quero dizer algo para você, ó. Quem recebeu a palavra liberada, vocês viram aqui o retrospecto, né, das palavras desde 2014. Quem recebeu a palavra liberada e começou a conquistar, não teve problema nenhum em descer a casa do oleiro. Quem desceu à casa do oleiro e lá recebeu a mensagem, a palavra, viveu, experimentou e comprovou o avivamento. Quem foi avivado, plantou e colheu no mesmo ano 100%, na medida que Deus tem para a nossa vida. E aí nós completamos o primeiro ciclo neste lugar, o nosso primeiro 3 anos, onde realmente quem se arrependeu foi levado para uma reconstrução em seu interior. Esta reconstrução de dentro para fora o levou a estabelecer todas as verdades, princípios e fundamentos. E aqui novamente, nós encerramos mais um ciclo de 6 anos. E quem estabeleceu, tudo conseguiu viver e principalmente praticar um ano de liberdade no Espírito, viver uma vida no Espírito, discernir as coisas do reino no Espírito e não mais na carne. Quem viveu ou começou a entender e viver na liberdade do Espírito, permaneceu firme. E quem permaneceu firme, ou vai decidir agora permanecer, vai avançar a lugares que jamais pensou viver. E aí sim nós vamos encerrar o nosso terceiro ciclo, ou seja, nossos 9 anos. E nesses próximo ciclo de 3 anos, vai ser para avançarmos firmes, para completar o ciclo de 2 anos da nossa gestação como casa do avivamento, na formação com o corpo de Cristo, na implantação do seu reino em nós. Mas principalmente através de nós. Amém, queridos? Eu quero chamar alguém primeiramente a Deus, mas eu quero chamar minha amada esposa. Para que nós pudéssemos encerrar juntos esse momento. Aleluia. Amém. É rápido, tá, gente? Porque o horário... Eu sou grata a Deus, né, por esses 10 anos que a gente tem passado aqui, como já foi falado, né, nós tivemos momentos de muita luta, muita dificuldade, né, não é fácil, né, a gente está à frente de um ministério, é muita responsabilidade, né, só que a gente nunca pensou em ter igreja, né, abrir igreja, mas a gente sempre fazia umas brincadeiras em casa, né, vamos abrir a igreja, o Chiquinho prega, eu e o Jonathan canta e a Jamile dança. A gente sempre falava isso, mas na brincadeira, né? Não era intencional.
Mas aí acabou que aconteceu, né? E no começo da igreja, o louvor era só eu e o Jonathan, né? Quando foi lá em casa, né? Que a gente começou em casa, era só a gente. E o Senhor multiplicou nesses 10 anos, né? Glória a Deus por isso. Multiplicou no louvor, na dança, e trouxe vocês para cá. E quando nós começamos, a gente sempre tinha no nosso coração, e eu sempre falava com Deus, eu falava, Senhor, eu não quero ser a maior igreja de Poá, eu não estou pensando em dinheiro, Senhor, mas o desejo do meu coração, do nosso coração, é ver as pessoas romperem em Deus. Esse sempre foi o nosso desejo, que as pessoas fossem mais para Deus, tivessem um relacionamento com Deus, e, sabe, experiência com o Espírito Santo. Até hoje essa é a minha oração. Até hoje esse é o desejo do meu coração. Que vocês, cada dia mais, sejam cheios do Espírito de Deus e tenham experiências profundas com Deus. E quando eu ouço esses testemunhos aqui de pessoas que chegaram aqui e tiveram essa experiência, uma mudança na vida, isso alegra o meu coração. Eu vejo quanto que Deus é fiel, quanto Ele tem sido fiel, porque Ele sabe que esse é o desejo do nosso coração. A gente nunca pensou em quantidades de pessoas para ter uma igreja rica, nada disso. O nosso desejo sempre foi ver as pessoas crescerem em Deus, amadurecerem em Deus. E eu estou feliz porque eu tenho visto isso na vida dos meus filhos. E eu estou muito agradecida a Deus, né? Como a gente já falou, o Rubens já falou a respeito da vida dele, né? E é uma alegria a gente ver assim como ele está envolvido, né, com as coisas de Deus. Eu vejo assim que Deus está preparando eles mesmo para pastorear. Eu vejo isso na vida deles. Não esconde não, Jamile. Já foi liberado. Então isso é maravilhoso, gente, porque você vê seus filhos na igreja. Eu falei que não ia demorar, né? Você vê seus filhos na igreja servindo o Senhor, é a maior alegria do nosso coração. É uma bênção, gente, é uma bênção. Você vê os seus filhos servindo a Deus no mundo que a gente vê, uma juventude, né? Não preciso nem falar, né? Vocês sabem quantas coisas que a gente vê de ruim acontecendo. E ter os seus filhos dentro da casa do Senhor servindo a Deus é uma bênção que a gente tem que agradecer todos os dias. Amém? E eu amo todos vocês. Vocês são bênção na nossa vida. Nós temos crescido também através da vida de vocês. Deus é maravilhoso, né? Porque todo mundo cresce, todo mundo aprende, né? E a gente também aprende com vocês. Amém? Glória a Deus. Uhul! Chega. Deus maravilhoso. Deus maravilhoso. Eu queria chamar aqui o Ministério de Dança, vem pra frente. Chama as meninas da cozinha. Pastor Edivando vem pra cá, Paulinha, Rafa, Tinho, Érica, todos que estiveram envolvidos, vem pra cá. Nesses dias, sim, vocês, Noêmia, vem pra cá, José Carlos, eu quero liberar uma palavra sobre a vida de vocês. Amém, queridos? Cadê o pessoal, as meninas? Pode vir do jeito que vocês estiverem mesmo, viu? Ó, enquanto nós estamos aqui, querido, olha, assim, lá passaram maquiagem, olha lá, aleluia. Vem pra cá isso, vem pra cá. Queridos, olha aqui, olha o time. Bruna, vem pra cá, Bruna, não precisa escapar não, Bruna. Vem pra cá. Olha o time, gente, olha que coisa linda. Hã? É com tudo. Não, o Isaías não está bem de saúde. Bruno, vem, a Bruna também vem para cá, Rubens, vem cá todos. Eu falei de uma forma direta ou indiretamente que participaram para isso pudesse acontecer nesses 3 dias, sabe? Nós somos gratos a Deus, sabe? Mas a cada um de vocês, porque sem vocês não teria acontecido. Amém, queridos? Isso é uma realidade. E eu quero nós vamos orar por vocês, nós vamos, como cobertura espiritual de vocês, liberar como autoridade espiritual de vocês, nós vamos liberar uma palavra sobre a vida de vocês, e o Senhor, Ele vai continuar fazendo sobre a vida de vocês, amém? Vocês podem estender as mãos para vocês receberem? Aleluias. Estenda as mãos para cá, gente. Fiquem em pé, guerreiros. Fiquem em pé, estenda as mãos para cá. Aleluia, Jesus.
Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Senhor, tudo que foi feito aqui foi feito para a tua glória, Pai. Nós estamos sim, Senhor, comemorando 10 anos. Cadê o pessoal do louvor? Vem pra cá. 10 anos, Senhor, mas... Pra cá. Senhor, a glória é tua. A honra é tua. O Senhor é que é o digno de receber todo o louvor e toda a adoração. Senhor, nós te agradecemos por essas pessoas, pelos teus filhos, Pai, que com um coração alegre, Senhor, estiveram aqui, Senhor, envolvidos, Senhor, em toda essa programação, que a bênção do Senhor esteja sobre a vida deles, Pai. Que eles venham, Senhor, a cada dia romper mais em Ti, Deus, te conhecer mais. Sim, meu Deus, que sobre a vida deles, meu Pai, venha, Senhor, Senhor, uma palavra, Deus, algo, Senhor, na vida deles, no coração deles, Deus, que venha romper de vez, meu Pai, todas as barreiras, Senhor, todos os impedimentos, que eles caiam, meu Pai, e que eles sejam fortalecidos pelo Teu Espírito, Deus. Senhor, os Teus filhos amados, Pai, nós abençoamos, Senhor, a vida deles, nós declaramos, Pai, como diz a Tua palavra, Senhor, que eles são mais que vencedores, e que, Senhor, que a partir de hoje, Pai, muito mais, eles vão ter em relacionamento com o Senhor. Senhor, em avivamento, Pai, em revelação da Tua palavra, em nome de Jesus. Senhor, que agora é só um começo, mas muitas coisas eles irão fazer, Senhor. Pai, para glorificar o Teu nome, Deus, porque é o Senhor que vai fazer através da vida deles. Pai, Senhor, eu oro não somente por eles, mas por todos que estão aqui nesta noite. Que a bênção do Senhor seja derramada sobre a vida dos Teus filhos. Pai, em nome de Jesus, caia por terra, Senhor, toda barreira, meu Pai, nos corações. Tudo aquilo, Senhor, que tem impedido das pessoas romperem mais em Ti, Pai. Nós declaramos que está caindo por terra em nome de Jesus. Pai, que cada um que está aqui vai Te conhecer cada dia mais. Senhor, para viver tudo aquilo que o Senhor tem para eles, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado, Deus. Obrigada, Pai. Obrigado, Jesus. Aleluia. Fica aí, fica todo mundo aí. Continue em intercessão. Quero perguntar a você que não entregou a sua vida a Jesus ainda. Tem alguém aqui neste lugar que não entregou a vida para Jesus? Gostaria de dizer, sim, eu quero. Eu quero entregar a minha vida para Jesus agora. Tem alguém? Dá um aceno com a sua mão, quero orar por você. Tem alguém? Tem alguém que está afastado dos caminhos do Senhor? Se pode se afastar, né, do Senhor. Veio aqui porque o Senhor te trouxe aqui nesta noite e você gostaria de se reconciliar com Ele. Tem alguém que gostaria de dizer, eu quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Tem alguém? Tem alguém que gostaria de dizer assim, eu quero voltar ao primeiro e único amor. Você quer entregar a sua vida para Jesus? Tem alguém? Tem alguém? Tem alguém? Você quer? Quer? Vem cá então. A cereja do bolo! Vem aqui, não, com a mamãe não. Vem aqui. Vem aqui. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Vem cá, vem aqui. Você também? Oh, Deus! Oh, Deus! Mais alguém? Tem mais alguém? Tem mais alguém? Tem mais alguém? Você precisa se reconciliar com o Senhor. Você precisa entregar a sua vida para o Senhor. É que está aqui, olha. Talvez eles não entendendo, não estão compreendendo este momento profético na vida deles, que é um marco a partir de agora. É um marco. Tem mais alguém? Ei, é um passo que cada um de nós precisamos dar. É um passo que cada um de nós precisamos fazer. Karine, olha. Olha aqui, tá vendo? Olha aqui, ó. Rafa e Tinho, vale a pena.
Vale a pena investir nos seus filhos. E o Renato? Vale a pena? Vale a pena. Ensina a criança no caminho que ela deve andar, e depois de muitos anos ela se lembrará dele. Amém? Amém, queridos? O Senhor é maravilhoso. Vocês podem ajudar eles? Vocês podem ajudar eles? Vocês podem repetir comigo? Pode? Senhor Jesus, eu nessa noite entrego a minha vida a Ti. O reconheço como meu único e suficiente Salvador. Paizinho, eu Te quero, eu Te desejo, e eu preciso que a partir de agora eu venha Te conhecer mais e mais. Amém? Ai, que lindo! Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado. O Senhor nos sinaliza que nós continuamos no caminho certo. Aqui, ó, essa é a nossa prioridade. Eles são as nossas prioridades. Amém, queridos? Glória a Deus, aleluia. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê